noite, nós estamos começando agora o nosso primeiro episódio do Jovem Cast. Esses episódios, né, vão ao ar todas as segundas-feiras, certo? Horário ainda a gente não definiu, é o primeiro, mas tá tudo certo. Sim. Meu nome é Aldair Paulo. Siga lá no Instagram, @Aldair Paulo, porque lá vocês vão ter mais informações sobre quando os podcasts vão ao ar, os temas. A gente também, muito em breve, vai estar divulgando pra vocês um canal no Telegram e também o Jovem Cast, ele vai acontecer também no YouTube, certo? Nós vamos pegar aí as partes mais chaves, né? Nosso resumão do nosso Jovem Cast. E vamos colocar lá dentro de um canal específico do YouTube, com link tudo bonitinho para que vocês interajam. Nós vamos também estar lançando nas nossas redes caixa de perguntas e enquetes sobre temas, né? Com convidados, os banners, tudo aí para que vocês fiquem informados. Então segue lá, @Aldair Paulo. Momento Mechan. E agora o Brandon vai se apresentar para vocês. Boa noite, galera. Meu nome é Brandon Belchior. Oxe, foi engraçado. Vai. Meu nome é Brandon Belchior, galera. E só passando para falar para vocês que, como a Alda já falou, continuem nos seguindo nas nossas redes sociais. Me sigam lá no Instagram, Brandon_Belchior, que por lá vocês sempre vão estar por dentro de todas as nossas novidades sobre o podcast, sobre o Jovem Cast, sobre todo o conteúdo que a gente vai estar postando para vocês, não é isso? Isso aí. Bom, pessoal, meu nome é Ibrahim Rodrigo, o arroba do meu Instagram é @Ibrahim Rodrigo, que você possa estar me seguindo para acompanhar mais de perto o nosso trabalho. Eu vou estar postando lá os conteúdos. E hoje eu estou muito feliz de estar aqui trazendo um pouco do meu testemunho, né? Falar um pouco sobre o que Deus fez na minha vida, e eu tenho certeza que isso vai edificar a sua vida, a vida de outras pessoas, porque hoje, quando eu vejo o testemunho de outras pessoas, isso serve para fortalecer a minha fé. Então, esse foi o motivo pelo qual nós escolhemos iniciar com o testemunho, porque nós cremos no poder de alcance que tem o testemunho. Então, eu interrompi, porque aqui nós também estamos ao vivo. Como é o primeiro episódio, nós estamos no Instagram, certo? Então, talvez você esteja ouvindo depois e vocês não vão entender, mas tem uns comentários aqui no Instagram. Boas-vindas aí a quem entrou agora. Sejam e você que tá no Spotify, ou no Deezer, ou no YouTube acompanhando, deixa o like, curte. Clica aí no link, provavelmente você vai ver um link aí que vai direcionar você pra uma rede social da gente. Pra você estar comentando lá, falando o que você gostou do Jovem Cast, se você não gostou, sugerindo seu tema. Que isso é muito importante, isso é o que vai nos, né, direcionar também para que nós possamos estar cada dia mais, né, produzindo conteúdo, material diretamente para você, né, de uma forma mais específica, mais estratégica. A gente é ao vivo, tá? Vamos começar, né? Ibrahim tá inspirado no Manto e na Glória. Ô, glória! Já tá rodando aqui, para quem tá no Instagram, já tá vendo aqui o Motogiro. Boa noite. Motogiro. Agora a gente não vai mais responder porque a gente tá gravando pro negócio, né, de áudio que ninguém não vai entender. Mas é um podcast misturado com live, porque é a primeira. Pessoal. Vamos agora começar, né? A gente trouxe, né, pro primeiro episódio o testemunho do Ibrahim Rodrigo, que é missionário, evangelista, pastor, profeta, casado, tem 3 filhos. Brincadeira, gente. Ainda não. Mas a gente profetiza. Mas eu profetizo no nome de Jesus. Mas ele é missionário e ele é evangelista e ele... E tá noivo. Conhece Jesus. Enfim, eu tô falando as coisas que é pra ele falar, né? E bom, Ibrahim, começa. Agora é o Ibrahim que vai começar aí. Amém. Então, começar bem do orar? Vamos orar primeiro? Vamos começar do começo, ó. Só pra lembrar que a gente já orou antes, tá, pessoal? Gente, então a gente orou, pessoal. Já pode estar tranquilo, mas a gente vai orar de novo, tá bom? Então vamos lá. Quem vai orar? Vamos estar orando. Bora. Senhor Jesus, te agradecemos, Pai, Aleluia. por esta noite incrível, Pai, por esta noite poderosa que o Senhor nos preparou, Amém. Senhor. Em nome de Jesus. Te agradecemos, Pai, pela vida de cada pessoa, Pai, que está conectada através do Instagram, que está conectada, Pai, neste podcast, Pai. Obrigado, Jesus. Te pedimos, Pai, para que o Senhor derrame, Pai, uma chuva de bênçãos na vida dessas pessoas, Pai. Que o Senhor derrame, Pai, uma chuva de bênçãos, Pai, na casa dessas pessoas, Pai. Que essas pessoas possam prosperar, Pai, nos teus caminhos, Senhor. Amém, Continua, Pai, nos abençoando, Pai, como servos teus, Pai.
Continua Em nos nome de abençoando, Jesus. Pai, como servos, Pai, adoradores em espírito e em Aleluia. verdade do teu santo Obrigado, nome, Senhor. Jesus. Continua nos abençoando. Abençoa este dia, Pai. E Nome que este de dia Jesus. seja incrível. E que este Alcance dia, Pai, a essas gente pessoas. possa alcançar pessoas para ti, Em Senhor. nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos lá começar do começo? Do começo. Do começo. Do começo, bora. Bem do início mesmo, cara. Minha história... Minha mãe, ela engravidou de mim já com 42 anos de idade. A gente sabe que para uma mulher engravidar depois dos 30, 40 já é um pouco complicado. E também o que acabou tornando a situação mais crítica ainda é porque a minha mãe, ela sempre tomou remédio controlado, sabe? Uma medicação assim bem pesada. Então, quando ela engravidou, né, ela estava sentindo algumas coisas, ela foi no médico. O médico, né, ele falou que ela estava grávida. E, de certo modo, foi uma gravidez indesejada. Minha mãe não esperava, não queria, enfim. E, por conta dessa medicação e tudo, o médico falou para ela, né, aconselhou ela a não levar para frente essa gestação, né? Que não, aconselhou ela a não ter o filho, no caso, eu, essa pessoa maravilhosa. Amém. Nossa. Mas... Incrível. E aí a minha mãe, ela saiu do hospital arrasada, né, impactada com tudo isso. E aí a minha mãe sempre foi uma mulher de fé. Ela sempre foi uma pessoa... Minha família é católica, né, mas minha mãe sempre foi uma mulher de fé, uma mulher que tem os valores de Cristo, é catequista, então ela prega o evangelho para muitas pessoas. E ela chegou em casa, mesmo estando desesperada, ela foi ler a Bíblia, ver o que é que Deus tinha para falar a respeito disso. E ela falou que pegou a Bíblia e abriu, assim, aquela maneira que a gente sempre, eu acredito que você já fez, que é, Senhor, eu vou abrir a Bíblia aqui, Fala comigo, fala Senhor. comigo. Em Abraço 3, comigo, Andy 3, Jesus. 2, 1, E aí ela Tipo disse isso. que abriu em Salmos 92 e foi lendo, e aí a parte que Deus falou com ela especificamente foi do versículo, acho que 10. Tu aumentaste a minha força como a de um boi selvagem, derramaste sobre mim o óleo novo. Os meus olhos contemplam a derrota dos meus inimigos, os meus ouvidos escutaram a devanada dos meus... Não é isso não. Aqui, ó. O justo, no 12, 92, 12, Salmos 92, 12. Os justos florescerão como a palmeira e crescerão como o cedro do Líbano, plantadas na casa do Senhor. Florescerão nos átrios do nosso Deus, mesmo na velhice darão frutos. Permanecerão viçosos e verdejantes, para proclamar que o Senhor é justo, e Ele é a minha rocha, e nele não é justiça. Amém. Então, quando ela leu isso, cara, ela sentiu no coração dela que era Deus que estava falando com ela e que ela precisava ser usada por Deus. Ela precisava dizer sim para aquilo que Deus tinha depositado dentro dela, né? E com o passar do tempo, ela foi levando essa gravidez, fazendo acompanhamento médico, e ele sempre falava, né? Não te aconselho a ter esse filho. É tanto que quando chegou nos momentos finais, ele disse, o médico disse, ou é você ou é seu filho. E aí a minha mãe, Forte, ela falou, não, eu carreguei até aqui, eu creio que Deus tem um propósito na vida desse menino, porque não era para ele nascer. Ela tomava medicação e ele falou também que eu poderia nascer com problema, aleijado, enfim. E aí ela realmente acreditou, teve fé e disse, olha, ainda que eu morra, mas eu sei que esse menino é vontade do Senhor, então eu vou ter ele. E aí chegou o dia do parto e ela falou que chegou no hospital preocupada, né, com tudo que o médico tinha falado. E aí, para a glória de Deus, eu nasci bem, nasci saudável. E ela falou que quando a enfermeira chegou lá, né, para falar, a enfermeira chegou meio assim assustada. E minha mãe disse, eu quero ver meu filho. Não importa como ele é, não importa, eu quero ver meu filho. Ela achava que tinha algum problema, como o médico havia falado, mas a surpresa da enfermeira não era nenhuma outra coisa a não ser a glória de Deus, né, se manifestando ali na minha vida. E nasci bem, nasci saudável. Glória a Deus. Então, isso já é algo que eu carrego dentro de mim e que eu sei que realmente já é uma obra de Deus na minha vida, né? E eu penso em quantas pessoas também não passaram por isso, né? Quantas pessoas também tiveram um momento difícil assim e hoje são grandes homens e mulheres de Deus. Sim. Então, eu cresci, como eu falei, minha mãe é uma catequista, cresci num lar católico.
ia pra missa e essas coisas, mas nunca quis me aprofundar em Deus. Fiz a primeira comunhão, fiz a crisma. Quando eu terminei a crisma, assim, eu já notava um dom, algumas coisas que Deus colocou na minha vida, porque na crisma, cara, eu não parava para ler a Bíblia, mas quando me dava assim a Bíblia, eu lia e eu conseguia explicar aquilo de uma forma que eu não sei. Já era um mover assim interno. Isso, que você ainda não sabia, né? É que eu ainda não sabia, mas que Deus tinha depositado dentro de mim. E eu creio que é assim nas nossas vidas. Tem algo dentro de você, algo dentro do Rafael, que Deus depositou antes mesmo da gente nascer, como diz a palavra, né? Que antes mesmo da gente nascer, no ventre da nossa mãe, Ele já nos conhecia e escreveu a respeito de nós. E eu cresci e eu não entendi muito bem. É tanto que quando eu terminei a crisma, eu fui convidado a fazer um curso de catequista. Eu fiz o curso e comecei a ministrar, né, a crisma no ano seguinte. Só que eu fiz isso até o meio do ano. Quando chegou no meio do ano, aí eu já estava com o quê? Já estava com 14 anos. 14 anos. E aí eu comecei a entrar na onda do mundão. Conheci uma galera... Foi quando eu estava perto de entrar no ensino médio. Aí o que acontece? Comecei a beber, comecei a não querer mais ter nenhum contato com Deus, realmente aquele esfriamento total, afastamento total de Deus, da presença de Deus, enfim. E também comecei a me afundar muito na pornografia. Isso eu sempre falo porque é um problema que muitos jovens hoje sofrem. E eu falo isso abertamente porque eu quero ser alguém que vai se levantar para ajudar essa juventude a se libertar disso. Amém. Porque eu sei como foi a luta, não sei se vocês já passaram por isso, mas é algo que realmente aprisiona, que mata espiritualmente a gente e nos afasta de Deus, deturpa todo o nosso caráter. E, enfim, tudo isso foi como um buraco. Eu fui caindo e aí ao passar do tempo, eu fui me afastando de Deus, fui bebendo, fui me envolvendo em relacionamentos fúteis que trouxeram apenas mágoas, trouxeram apenas feridas que eu não deveria ter, e isso foi fazendo com que eu me decepcionasse. Vocês me conhecem um pouco, eu sou um pouco fechado, sou um pouco na minha, e acho que é difícil de vocês acreditar, mas antes de acontecer essas coisas, eu era um cara muito extrovertido, eu falava bastante, confiava em todo mundo. A pessoa olha pra mim e diz: eu não acredito que tu era assim. Mas realmente eu era, porque essas circunstâncias, eu me entreguei demais em muitas coisas, e me magoei muito, então acabei me fechando, acabei absorvendo aquela cultura do a pessoa egocêntrica. Eu não queria saber da tua dor, não queria saber de você. Sim. Era só eu, era o meu mundo e não tava nem aí pra ninguém. E é isso. E você se fecha numa bolha que nada mais pode penetrar a não ser Deus mesmo, com sua glória, com sua palavra, que é mais cortante do que uma espada de 2 gumes. Então, eu fui caindo assim nesse buraco, fui me perdendo cada vez mais, bebia e comecei também a usar droga. Mãe, desculpa que você não veja esse podcast. Falando nisso, teu sobrinho tá online. Oi, tio! Não façam isso. Não façam isso, crianças. Mas o importante de tudo é que, mesmo isso tendo acontecido, mesmo isso você revelando agora, mas Deus tem um grande propósito, né? Amém. Em tudo ele teve um grande propósito. Sim. Porque para que você estivesse aqui hoje, você teve que passar por isso tudo, né? Da mesma forma que que o Aldair, tivemos nossas lutas e temos constantemente. Sim. O nosso testemunho também. Mas que para hoje nós estivéssemos aqui, a gente teríamos que ter passado por isso tudo, né? Ter sofrido as nossas dores. E assim, se tem pessoas aqui nessa live agora nos assistindo que tá se sentindo afastado de Deus, tá passando... Ou nos ouvindo, para quem vai ouvir depois, tá? Boa. Ou nos ouvindo, se você tá afastado de Deus, se você tá preso, não sei, na pornografia, no álcool, na droga. Eu quero dizer para você que tem sim saída. O inimigo, ele tenta colocar mentira na sua cabeça, dizendo que você não é capaz, que você não vai sair, que você é fraco. Não. Jesus já nos fez mais que vencedores. A palavra dele nos garante isso. Que os nossos pecados... Ele levou sobre si, como diz em Isaías 43, ele levou sobre si as nossas dores, os nossos pecados, as nossas enfermidades. O castigo que nos trouxe Pai estava sobre ele. Então, que você tenha essa consciência de que o Pai te ama e entregou o seu único filho para que você cresce nele, você acreditasse nele e fosse salvo. Amém. E demorou um pouco para mim poder entender isso. Eu conhecia Deus apenas como um Deus que castiga quando você faz algo errado, né? Um Deus que
que não tá nem aí para você se você é um pecador e tal. E não é assim. Agora eu tenho a revelação de quem é Deus, eu compreendo, né, o quanto ele sentia com aquilo que eu estava vivendo, né, a tristeza no coração dele, por eu estar vivendo uma vida promíscua, uma vida que não condizia com aquilo que ele, né, tinha para a minha vida. Então, eu fui me afundando, eu estava totalmente distante de Deus, até que chegou um período da minha vida... Isso depois dos 14 anos. Até os meus 17 anos, cara, e eu comecei a ajudar de DJ, sabe? Aí tocava e tal, ia pras festas, e aí tu sabe o que é que rola nessas festas e tal, então... Sim. Teu sobrinho aqui dizendo amém, amém. Amém, glória a Deus. Amém. Então, começava e, enfim, aí eu me lembro, cara, que um dia eu tava muito mal, eu tinha me envolvido com uma pessoa e acabei me decepcionando. Acho que foi uma das maiores decepções assim da minha vida. E, sabe, cara, foi tão de um jeito que eu me tranquei no meu quarto e tudo que eu queria era morrer. Eu tentei tomar remédio, eu me tranquei por uns 3 dias, não queria sair, não queria comer e tal, me afundei mesmo num quadro depressivo. Eu não entrei em depressão, mas entrei num quadro depressivo. Sim. Né? E eu só queria morrer. Eu lembro que, além de eu ter tomado remédio, eu também enrolei no meu pescoço um lençol e fiquei apertando. E Deus, ele agiu de uma forma tremenda, que ele me deu um sono ali na hora que eu perdi as forças, eu apaguei. E aí, quando eu acordei, eu já acordei com a imagem das pessoas que eu amo na minha mente. Eu estava fazendo aquilo, mas eu ia deixar aquelas pessoas como elas iam ficar, minha mãe, meus próprios sobrinhos, que eu amo eles, meus irmãos. Nossa família é pequena, é só a gente, mas eu amo eles. Então, eu pensei em tudo isso, eu disse, não, eu tenho que mudar a minha vida. Eu lembro até, cara, que eu liguei, tem um número que você liga quando você tá com ansiedade, essas coisas, né? Depressão e tal. Liguei, eu lembro que eu desabafei com o cara e o cabo ficou até sem saber o que falar. Pra você ver como era a minha vida, viu? Aí... Tu ligou e o cara, boa noite e tal, disse que ajuda. Qual o seu problema? Meu problema é... Ninguém sabe nem o que Desculpa, falar, vou procurar um psicólogo pra mim agora. Alguém aí, um psicólogo? Aí chegou... Aí depois desse período, cara, eu arrumei um emprego, comecei a focar mais em mim, coloquei um negócio e tal. E chegou um período que eu me senti distante de Deus novo. E eu comecei a... Eu sempre rezava, né? Antes de dormir, Pai Nosso... Piriri-popopó. Piriri-popopó, como disse Larissa, né? Piriri-popopó. Quem tá... Larissa, se ela tiver aí, ela vai entender. Lembrando que a gente tá ao vivo no Instagram, tá, gente? Então a gente tá falando aqui pro pessoal das plataformas e também pro pessoal do Instagram. Então, vocês estão vendo a gente. Tem esses links aí. Às vezes a gente vai falar de gente do Insta e talvez vocês não entendam, mas vocês estão entendendo, né? Enfim, deu certo. Interrompendo. Amém. Pode continuar. Então, e eu comecei a fazer assim, cara. Eu me deitava na cama e eu só dizia assim, Senhor, eu não sei como me aproximar de Ti, mas eu quero estar próximo de Você e não quero me afastar nunca mais. Eu só dizia isso. Eu acho que eu repeti essa oração por um bom tempo e eu dormi tranquilo, mas não vivi uma vida, não queria procurar palavra nem nada. E aí eu conheci uma pessoa, não conhecia, eu já conhecia, era uma amiga minha, e aí a gente se aproximou e a gente teve um relacionamento e ela me convidou para ir para a igreja, né? Na verdade, eu acredito que esse convite surgiu do coração da irmã dela, que foi a pessoa que me incentivou a acreditar. Tá na live, ela tá na live. Mandar um beijo pra Daiane, que eu amo muito. Daiane, a discipuladora Samuel. Oficial aí. Ô, Deus glória! abençoe. Ô, glória, deu certo. Aleluia. Mas continua orando. Sou muito grato pela vida dela, porque ela me acompanhou, ela, né, foi quem me ensinou a ler as primeiras coisas a respeito de Deus, me fortaleceu muito, sou muito grato. E eu lembro que eu fui pra igreja e eu era tipo, cara, pensa numa pessoa que tira onda de crente. Era eu também. Era eu. Depois eu vou contar. Eu tinha um bocadinho de amigo. Pastorzinho, que glória a Deus, irmão, Pai do Senhor.
Passava na Senhor, frente da igreja os como era. pastores é tudo ladrão, tá repreendendo repreendendo Jesus. Já pedi perdão, negócio de glória a crente, Deus. quem é crente vai pro inferno. No meu caso era pra criticar, rir das irmãzinhas, porque geralmente eu ia pra assembleia, depois eu vou contar. Eita, as irmãzinhas. Rir das irmãzinhas Oh. e comer no final na cantina da igreja. Era o que eu ia fazer na igreja. Comer no né? final. E é magro desse jeito. Era tirar onda dos glória a Deus e aleluia. Aleluia, irmão. Ô, glória. Ô, glória. Então, e ela me convidou e antes, tem que lembrar que deu uma pessoa muito importante na minha vida também. Ih. Que acho que ele tá. Gabrielzinho. Gabriel, meu irmão. Biel. Já mais de 10 anos aí. Que a gente é amigo, mais de 10 anos de amizade. Ele sempre me chamava pra ir pra igreja. Ele sempre foi pra igreja de Mensagem de Fé antes de mim. Mas eu vou ter que lhe expor aqui, irmão. Você não era crente. Você não dava testemunho. Ih, revelações. Então, assim, eu Que os olhava... pastores não vejam isso. Não, mas, Revelações não, mas eu ele olhava foi pra vida dele, tipo, ele disse que cara é crente, então isso é a importância do testemunho. É por isso que a gente tá falando sobre isso também. Nós precisamos dar testemunho realmente de uma vida cristã, porque as pessoas, se elas veem que você diz que serve a Cristo, mas verdadeiramente você não serve, cara, elas não vão querer isso pra vida dela. Isso, Verdade. Então, que a gente realmente possa ter a consciência do quão é importante. Porque o Santo Agostinho ele disse assim, pregue, se necessário, use palavras. Né? Isso. A importância do nosso Isso, testemunho. isso. Então, e aí ela me chamou, eu, beleza, né? Vou, não tô fazendo nada. Aí fui. Quando eu cheguei lá, meu irmão, a primeira coisa que eu estranhei, a luz apagada e tal. Eu, Misericórdia, onde é que eu tô? onde é que eu tô? Como é? Tá estranho. Porque na minha ideia, crente era o quê? Gravata, Bíblia, Sovaquinho debaixo do braço. Sovaquinho debaixo do braço. sainha. Bíblia, Era a minha gente, ideia, tem era a algo. minha ideia. Então eu cheguei lá e estranhei. Eu disse, tem certeza que aqui é a igreja Oxe, de eu tô no crente? lugar certo. Eu tô... Onde é que eu tô? Onde é que eu tô? Tudo bom? Então eu cheguei e ali eu fechei meus olhos, começou o louvor e eu senti uma presença de Deus que eu nunca tinha sentido na minha vida. E eu falei, meu Deus. Eu fiquei impactado com aquilo e me deu, desde já me deu vontade de voltar. Então eu fiquei frequentando e tal. Só que ainda não tinha me firmado, ainda não tinha aquela realmente consciência do que era pecado, do que era, enfim, a vida cristã de fato. Não tinha consciência de propósito, chamadas, coisas. E aí eu lembro que um dia eu tava muito mal, tava bem mal, e eu fui pra igreja nesse dia, foi até no dia de Ana Nóbrega. Massa, meu Deus. E tava aquela euforia, todo mundo muito feliz e tal. Existe um E eu cheguei muito mal. Eu me lembro que eu gostava de sentar no canto assim da igreja, debaixo do ventilador. E eu fiquei lá e eu só sabia chorar. O louvor tava alto, não dava pra ouvir, mas eu tava chorando compulsivamente. Chorando muito. Chega a soluçar. Chega a soluçar, literalmente. E aí eu fechei meus olhos e ficou tudo escuro, assim. E surgiu foi a minha primeira visão, surgiu um cubo mágico. E esse cubo mágico, ele tava... Eu nunca tinha visto um cubo mágico tão revirado como aquele. E ele começava a mexer e se encaixando. Só que eu não entendi o que era aquilo. E aí veio uma voz, acho que foi a primeira vez assim que Deus falou de fato comigo. E disse assim era a sua vida. Mas a partir de hoje, eu tô colocando tudo no lugar. Ixi, incrível. E aí eu lembrei... eu lembrei não, que eu não sabia, na verdade. Né? Mas hoje, agora que eu tô lendo a Bíblia, leio a Bíblia, irmãos. Aleluia. Lá em Provérbios 6:3 diz assim: reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, ele endireitará as veredas tortuosas, os caminhos tortuosos. Amém. E foi justamente isso que aconteceu. A partir daquele dia, eu senti realmente que Deus estava me cobrando algo, que tinha algo a mais. E aí, enfim, eu comecei a buscar, me entreguei. Chegou um momento em que eu senti que eu precisava abrir mão de algumas coisas. E eu acabei abrindo mão de algumas coisas, inclusive do relacionamento. E para realmente me entregar, me dedicar a Cristo, né? E aí começou aquilo, de novo convertido, aquela loucura e tá, vai. Aquela fria. E quando eu cheguei, já vai fazer 3 anos, eu não sei qual era o evento. Enfim, tava tendo uns eventos e... Tipo, Depois já do tava... dia Ana Nóbrega. Foi, tava todo mundo já agitado e tal. Eu lembro que tinha até Camila Barros. Ah, sim. E aí, foi um bocado de coisa acontecendo. Sim, e isso pro novo sim. convertido é bom, porque ele quer estar onde as pessoas estão felizes. Tu falou o nome da igreja?
Porque aqui na live o povo sabe, mas no podcast. Sim, tem aí que lembrar. na igreja Mensagem de Fé, no Juazeiro do Norte. O mundo, em nome de Jesus. Ó, daí é o cara do como é que diz? Script, sei lá. Eu sou do script, né? Da parte da Script. texto. Todo mundo que tá aqui já Então sabe. pronto, então cheguei na igreja Mensagem de Fé, fui acolhido realmente uma família e Uma pausa aqui, porque eu achei... A gente tá com um irmão aqui que tá doando Bíblia, ó. Amém. Ibrahim falou da importância sobre Amém, ler a Bíblia. que E ele bênção. tá falando aqui, quem não tiver Bíblia, chama aí. ô Que glória, bênção, aí, que ó. O irmão Everton aí, ó. Glória a Deus. Isso. Possivelmente ele vai abençoar quem não tiver Bíblia com Bíblia. Glória a Então Deus pela jogue, vida chame do ele no direct. Ó, pega o aviãozinho, ó. Puf, envia pra mais pessoas pra serem abençoadas e ganhar uma Bíblia, pessoal. Ó, já tá tendo Vamos a lá. Bíblia. Continue, Amém, Ibrahim. glória a Deus. Então eu cheguei lá e eu lembro até um dia que eu falei com o pastor, na quarta-feira. O pastor desceu, não sei se ele lembra ainda, mas aí eu falei, pastor, eu tava vivendo assim e tal, mas hoje eu decidi mudar minha vida e eu quero realmente. E ele falou amém, orou por mim e disse que queria que eu me aproximasse. E foi o que eu fiz, me aproximei de pessoas. Aí eu realmente... O Gabriel ele ia pra igreja, mas no momento que eu tava entrando, era o momento que ele tava meio que mais se afastando ainda de Deus. Então eu senti também quando eu vi que ele não tava indo mais. E aí, como eu tava naquela fome, naquela sede, eu disse, ei, Gabriel, vamos pra igreja e tal. Eu comecei a... É aquilo, né? Uma brasa, ela fora do fogo, ela apaga. Isso. Então eu tava ali já queimando um pouco, então eu quis me aproximar dele para que ele voltasse a e queimar. o mais incrível disso tudo foi justamente isso, né? Porque no momento que você estava entrando, que foi que Gabriel foi um dos que lhe trouxe para Cristo, né? Foi. Lhe trouxe para Cristo, você começou a andar, engatinhar na fé e aquele momento de mais fome da sua caminhada cristã foi o momento que ele estava se afastando. E foi o momento que você foi usado para reerguer a vida dele. Porque da mesma forma que ele lhe trouxe para os caminhos do Senhor, você tinha que trazer ele de volta, né? E eu vejo muito aquela palavra que diz, assim como o ferro afia ferro, o homem afia outro homem. Foi assim na nossa vida. A gente dava espadada no outro, literalmente, saia na tapa muitas vezes, a gente já saiu. Eu sei bem como é isso. Os irmãos que estão aí na live, aleluia. A gente já saiu na tapa muitas vezes. E aí eu lembro, cara, e assim, eu não tinha entendimento de nada do que era orar, nem nada. Aí eu lembro que teve um momento, acho que era oração, intercessão. Acho que era aniversário da igreja, imersão. Aí teve as do Mahatma da madrugada. E eu quero ir. Sabia nem o que era. Eu tô lá. Nem o que Aí era, peguei orar, Gabriel né? e fui. Entrei lá, só vi os crentes. Em nome de Jesus, demônio. achei que era E eu fiquei falando em línguas. Era no manto. Oxente. Onde é que eu tô? O que é isso aqui na minha vida, pai do céu? Vou entrar na vibe aqui. Fechei os olhos. A intercessora Entrar na morta. vibe. Lá. A tua intercessora morta tá dizendo aqui, eu lembro como hoje. Quem? E... A tua intercessora morta. Vou entrar na vibe. Eu lembro como hoje. E ela lembra como... A varoa. Inclusive, um beijo pra ela. E... Te amo. Então, eu entrei lá e a gente começou a orar e tal. E aí, eu sem entender nada, os caras falando de assunto espiritual, de anjo e potestade. Eu... Que é isso? Cri. Tô entendendo nada. E aí, enfim, eu comecei a ir me aproximar das pessoas, me aproximei do Valene, que é um cara, assim, muito importante na minha vida. Não sei se ele tá aí, mas... Não, pediu é um pra cara- deixar salvo. Vai ficar salvo. ficar salvo. É um cara muito importante na minha vida também, que me acolheu assim inicialmente, me ajudou a dar os primeiros passos. Até hoje me incentiva, eu aprendo muito com a vida dele. A gente sempre tá junto. Agradecer também ao Joel, o nosso líder de jovens, que também me acompanhou, me aconselhou em alguns momentos, me ajudou a tomar decisões importantes na minha vida. Agradecer também ao meu pastor Jean, que é um paizão para mim, pra gente aqui. Agradecer à pastora também, que sempre, de vez em quando, filho, tal, chama pra conversar, brinca com a gente, vai, faz. Vai, faz, bora. Filho. Agradecer, vamos, dizer na pressão, vamos. eu amo muito vocês. Se não fosse vocês, eu não sei nem se eu ia estar aqui vivo hoje. E sou muito grato por vocês acreditarem em mim, acreditar no meu chamado, acreditar naquilo que Deus depositou dentro de mim. Então, foi acontecendo isso, fui passando por esse processo de transformação. Hoje já vai fazer 3 anos. E só bênção, sabe?
Tem uma passagem em Jó que ele diz assim: antes eu conhecia de ouvir falar, hoje eu vejo com os meus próprios olhos. Eu passei a minha vida toda desde que eu nasci ouvindo falar de Jesus, ouvindo falar sobre Deus, mas eu não conhecia Deus. E hoje eu tenho a revelação de quem é Jesus e é totalmente diferente. Então eu quero falar para você que está nos assistindo, nos ouvindo, né, que busque ter a revelação verdadeiramente de quem é Jesus. Porque uma coisa é você ouvir falar. Não queira o Deus que dos seus pais, queira o seu próprio Deus. Falando no sentido de você buscar, você mesmo buscar, né, ter a revelação de quem é Jesus. Isso, né? isso. Porque muitas pessoas se apegam a isso. Meu pai ora por mim. Meus amigos oram por mim. Não, é você orar por você mesmo, é você e Deus, enfim. É a sua conexão. A sua conexão com Deus. E eu busquei isso, eu busquei ter o meu relacionamento com Jesus. Eu já tive várias experiências de Jesus falando comigo e Deus foi abrindo as portas. Eu lembro que um marco muito importante, hoje eu trabalho na Life Impact junto com os dois aqui, que é uma ONG internacional, né, que atende crianças, jovens e adolescentes, né, que foram vítimas de abuso, enfim, trabalho de prevenção, resgate e cura. E eu lembro que o meu pai, ele estava no hospital, ele tinha sofrido um AVC, parada cardíaca e tudo. E nesse dia eu estava com ele no hospital. E pela manhã e à tarde eu fui para casa e fui dormir. E aí, nesse meu tempo que eu estava dormindo, meu pai sofreu 2 paradas cardíacas, estava no hospital, me acordei atordoado, corri para lá. E nesse dia ia ministrar Lana Vasquez, que é a embaixadora, né? A mulher, como é que diz? É senhor, sei lá. Sênior. A líder principal. A líder do ministério. Do ministério da Life. E ela ia ministrar lá. E eu estava indo para casa, estava muito cansado, muito triste. E Deus colocou no meu coração, vá para a igreja. E eu fui, peguei o resto de força que eu tinha. E eu cheguei lá bem travado, entrei na igreja, não queria falar com ninguém, passei, acho que todo mundo... Esse boçal aí, tá doido, né? O avião aí passou. E aí eu passei por todo mundo e eu cheguei na direção do pastor. E aí o pastor só disse assim, o que foi? Como é que tá seu pai, filho? Cara, eu desabei naquele momento. Só sabia chorar, chorei compulsivamente. Ele me abraçou. E eu chorava. Até que ela começou a ministrar. E ela foi falando o testemunho dela, e isso foi falando muito comigo. Até que no final, ela disse assim, ela citou Salmos 37:5, eu acho, que diz assim, agrada o Senhor teu Deus e Ele satisfará o desejo do teu coração. E ela citou essa seguinte frase, que nunca mais saiu da minha mente, que diz, enquanto você cuida das coisas do Senhor, Ele cuida das suas. E aí veio à tona, né? E meu pai no hospital, e a gente tava... Foi depois do Impact, não foi do Revolution Impact? Foi. Foi depois. Foi a última pregação. Foi no domingo isso. que encerrou Isso. o Revolution Impact. Aí eu tava nas ruas, eu tava em frente ao regional pregando o evangelho. Eu orei de frente ao regional com o senhor. Ele foi curado na hora. Ele tava mancando. Eu orei com ele foi curado. E o meu pai tava dentro do hospital. Então, o que é que acontece? Muitas pessoas, elas perdem a fé. Porque o Senhor não cura meu pai agora, então o Senhor não existe. O Senhor não sei o quê. E graças a Deus, o Espírito Santo trouxe uma consciência, uma maturidade em mim de entender que tudo é debaixo da vontade, da permissão de Deus. Isso. Então... ainda que o meu pai não fosse curado ali, mas o Senhor estava me usando para curar outras pessoas. E eu sei que enquanto eu estava fazendo isso, Deus estava cuidando do meu pai, estava cuidando da minha família, e isso trouxe um conforto ao meu coração. E aí, depois de um tempo, o meu pai veio a óbito, faleceu, e eu recebi uma ligação, o meu pastor ligou, filho, que ele é bem aleatório, né? Tudo bom. Filho, aí eu falei, oi, pastor. Tá fazendo o quê? Eu estou em casa, pastor. Aí eu pensei o quê? Era terça-feira, era de limpeza na igreja. Eita. Ia limpar a igreja, filho? Sentir minha falta. Filho. Por conta da pandemia, mas vamos soltar. Em breve divulgar. E aí ele falou, filho, tá fazendo o quê? Aí eu falei, pastor, eu tô em casa aqui. Aí ele disse, tá trabalhando? Eu disse, pastor, tô trabalhando. Tá estudando? Eu disse, não, pastor, não tô estudando, tô só trabalhando. Tu gosta de tecnologia, né? Eu gosto. Tipo, sem entender.
Tá legal, vem aqui na igreja agora, filho. Puf. Desligou. Né? Vou. Peguei a primeira roupa que eu tava lá. Fui, cheguei lá. Aí, meu amigo Aldair... Tá, essa parte não precisa contar. Ibrahim, isso é segredo. Tem que contar. Já estão me chamando de boca aqui. Então, eu vou pular, vou ser bonzinho. Eu cheguei lá... Sem me expor, não é o meu testemunho, é o seu. Eu esperei o pastor terminar lá, uma reunião que ele tava tendo, e eu entrei e ele disse assim, filho, eu tô decepcionado, filho. Não esperava isso de você. Eu falei, gente, o pastor tá ficando doido, né? Ele me chama de tecnologia, agora vai me dar uma bronca que eu não sei nem o que foi que eu fiz. Aí ele, cara, tô brincando. Aí ele falou, né? Ele contou, ó, filho, tava vindo a oportunidade da live e tal, eu fiquei tipo... É sério? É o quê? E inicialmente eu tenho uma viagem, a gente ia pro Rio de Janeiro para aprender algo e tal, mas veio a pandemia. Enfim... Mudou os planos, mas Deus sabe de todas as coisas. E Ele tinha um plano melhor, que é o que nós estamos vivendo hoje. Hoje nós estamos atendendo 2 comunidades. Nós já estamos colhendo frutos daquilo que Deus, né, tem gerado no nosso coração, no coração da Larissa. Enfim. Eu iniciei no trabalho na Life e desde então, cara, a minha vida é realmente uma bênção. Tenho vivido dias extraordinários, eu vejo minha família mais unida, né? Uma família mais alegre. Eu vejo os meus relacionamentos com as outras pessoas, ainda que seja um pouco difícil, porque eu sou um retraído, mas melhor do que foi há muito tempo. Todas as áreas da minha vida, né? Minha área profissional, aprendi novas coisas, também fui muito abençoado por Deus quando Ele colocou a Waze na minha vida, uma pessoa que soma comigo. Não, mas eu tenho que falar, né? Momento ontem. Uma pessoa que soma comigo em oração, que realmente tem pagado o preço e tem me auxiliado, né? A mulher é auxiliadora idônea e tem uma pessoa, não lembro quem foi que falou, que disse assim: a primeira escolha mais importante da nossa vida, a primeira decisão é decidir seguir Cristo, a segunda é o casamento. Então eu creio que é algo que Deus projetou e Ele tem me dado sabedoria. Amém. Tem me dado direção pra gente futuramente estar iniciando aí uma família, enfim. Eita, Glória, vai ter casamento. Oi, Glória! Só não é mais esperado do que o de quem? Do que o de Aldair. Eita, eu já disse que o meu testemunho vai ficar pro prepara, Aldair, que a bênção tá chegando. E vai ter bolo, gente. Olha ela rindo aí, ó. Tá feliz. Tá rindo, tá cara de triste. Tô achando. Amém. Eu tô... Não terminou, irmão? Tô suando aqui, velho. Tá Ixi! Eu tô nervoso, não tá? Eu tô com calor, eu tô no Nordeste. Tá nervoso, Aleluia, não, mas glória. então, cara, é isso. Eu quero finalizar dizendo que realmente é o que a palavra diz, né? Que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram. Então, esse que tudo se fez novo. E literalmente tudo se fez novo na minha vida. Tudo é pra honra e glória de Deus. Hoje eu tenho alcançado pessoas. Eu nunca me imaginei, sabe, de trilhares de futuro que eu ia pensar na minha vida. Eu nunca ia pensar que eu ia estar pregando o evangelho. Mas o Senhor me deu essa graça, me deu esse dom de lidar com as crianças, né? Até de Homem-Aranha mesmo. Que eu tô passando já pro meu amigo. E não exponham por quê. Ah, não, ele tá deixando esse legado de Homem-Aranha. Gente, a gente não vai explicar. Ele não tá deixando, ele tá passando. Ele tá passando. E de fazer discípulos. Não vou dizer o motivo, já porque ele não me expôs, então não vou expor o motivo. Mas daqui a alguns anos o Ed vai falar. vai ser visível, né? O melhor de tudo é que ele tira o peso das costas dele e joga pra Wade, né? Eu jogo pra Varô aqui. Mas enfim, derrama maná e mel, irmão, tá disso. Então, eu tô passando e assim, a gente tem compartilhado esse tempo com Deus. A roupa não cabe mais em Ibrahim. Ei, João Paulo. Ei, meu irmão, que é isso, cara? Não acuseis o teu irmão. Olha aí o que Raiza falou. Tenho muito orgulho de ver aquele menino empolgado, querendo ir para tudo. E hoje é assim, um homem orando pelo casamento, trabalhando para o Senhor.
Deus abençoe mais vocês. Eita, Ô, glória! Tô chorando. Gente, mas ele vai ficar fitness porque ele vai dar aula de Muay Thai, de futebol. Ixi. Então, tá tudo bem, Wade. Ele também vai entrar falou- no terno, aleluia. Vai. Agradecer aí a Raize também, que também é uma pessoa que sempre Arroba Isabelle envia Raize. mensagens positivas, me incentivando também. Eu amo muito a vida dela, a vida do Caio. Dizer que pode contar comigo pra tudo aí. E é isso, cara. Espero que esse testemunho venha edificar a vida de vocês que estão nos assistindo E nos ouvindo. e Amém. nos ouvindo. Tem que lembrar que é um Jovem Cast. Jovem Então, Cast. Né? E assim, cara, a palavra de Deus ela é viva e é eficaz. Aleluia. Então, tudo que nós temos que fazer é pregar essa mensagem, levar ao máximo de pessoas possíveis, porque né, Jesus ele está vivo. Pregar vivendo, E né? porque ele está vivo, pessoas são curadas, pessoas né, são restauradas, jovens são transformados. Amém. Eu vejo que tem uma geração que tem um vazio dentro de si. E é aquilo que a palavra diz, que a criação aguarda ansiosa pela manifestação dos filhos de Deus. Por que elas aguardam ansiosas? Porque só os filhos de Deus carregam algo que pode suprir e preencher esse vazio, essa carência, que é o amor de Deus. Eu me lembro que eu sentia... eu tinha um vazio dentro de mim e eu tentava preencher com festa, com bebida, com droga, com qualquer outro prazer, mas nada preenchia. Por quê? Porque nada se compara ao amor de Deus. Nada se compara, nada pode preencher mais do que o amor de Deus. Então, foi isso que aconteceu. E é isso que eu sempre falo, cara, esse vazio que está dentro de você só pode ser preenchido por Deus. Isso. E Ele é o nosso Criador, Ele sabe de todas as coisas. Então que a gente possa se encher dele nesses dias. E é isso, cara. Eu tô muito feliz por esse momento. Feliz pela vida do Aldair, a sua vida. São pessoas que eu amo. Eita, glória. E eu tenho certeza que com o testemunho de vocês, pessoas também já foram curadas, alcançadas. E muitos mais serão. Agradecer a você que está nos ouvindo, nos assistindo. E que vocês possam realmente decidir viver o Evangelho. Viver uma vida santa. Uma vida agradável, Paulo diz para nos entregarmos como sacrifício vivo e agradável. Então que vocês possam todos os dias se entregar a Deus em oração, em busca, em intercessão, porque vale a pena. No mundo tereis aflições, é difícil, ansiedade, eu sofro muito com isso, sou muito ansioso. Quem me conhece sabe, inquietação, problemas, doenças, mas Jesus disse, tenha um bom ânimo. Por quê? Por que ele disse tenha um bom ânimo? Porque Ele estaria conosco. Ele disse, eu estarei com vocês. Então, o motivo de saber que o Criador está conosco, isso nos mantém bem-humorados, isso nos dá forças, né? Ainda que a figueira não floresça, todavia me alegrarei. Por quê? Porque eu tenho fé naquilo que Deus falou ao meu respeito, naquilo que Ele escreveu ao meu respeito. E ainda que o inferno se levante, nada pode impedir. Agindo Deus, quem impedirá. Então é isso. E eu creio que você falou a palavra certa para essa noite. E é como você falou agora, né? Que o Senhor sempre vai estar conosco. E o Senhor sempre nos guarda. O Senhor sempre está no barco, né? E quando a gente escuta isso, quando a gente medita em cima disso, que o Senhor sempre está no nosso barco, o Senhor governa os nossos corações, não quer dizer que a gente não vai ter problemas. Isso não quer dizer que a gente não vai passar por lutas, que a gente não vai passar por dificuldades. Mas isso significa que a gente vai passar por desertos, a gente vai passar por tempos, por momentos difíceis, mas só que o diferencial vai ser que Jesus está em nossas vidas. O diferencial vai ser que no nosso barco, no barco dos nossos corações, vai estar Jesus. E quando Jesus entra, Ele tira toda dor, Ele tira toda mágoa, Ele tira toda ansiedade, né? E essa foi a palavra para hoje, né? E que a gente possa viver o nosso testemunho, que a gente possa ser um testemunho vivo diariamente, né, para outras pessoas, e que a gente lute muito pela causa de Cristo, que a gente continue seguindo o propósito do Senhor, que a gente continue Aleluia. Vivendo aquilo que o Senhor confiou em nossas mãos, né, para alcançar outras pessoas, e que a gente continue sendo ferramentas firmes onde o Senhor nos colocou, né?
Então é isso, estamos encerrando o primeiro episódio. Galera do Instagram não sai ainda, tá? Estamos encerrando o nosso primeiro episódio. É ao vivo. Estamos encerrando o nosso primeiro episódio do Jovem Cast, né? Com o testemunho aqui do nosso amigo Best Friends Forever, Ibrahim Rodrigo, certo? Sigam ele nas redes sociais. Diz aí, tu. @Ibrahim Rodrigo. Siga o Brandon também, que vai estar toda semana acompanhando não, com a gente aqui também, o Insta Brandon. Brandon_Belchior. E sigam o meu Instagram. Misericórdia. Sigam o meu Instagram. Acho que a varoa dele arroba na laje. Aldair Paulo se aquieta. Que lá nos nossos perfis vocês vão estar aí podendo interagir, comentar, sugerir temas. Coração do varão aí, tá. Você tá que é aflito. menina, preste atenção, eu tô falando algo sério. Você que é menina, certo? Entre em contato via direct ou comentário lá no último post. Todos os nossos últimos posts são relacionados à live. Isso. Comenta lá que quer participar, porque a gente já vai entrar em contato pra gente já começar a fazer os processos gravacionais. E toda segunda-feira, falei certo aí, nosso vídeo meio que nós gravacionais, existe. Toda segunda-feira vai ao ar o Jovem Cast, um podcast diferente, podcast que fala a linguagem da nossa juventude. Cadê a legenda aí que tu criou pra nós postar o post? Que legenda? A legenda lá do post. Só um momento, gente. Galera, e só lembrando, como o Aldair falou, que nossas redes sociais vocês já pegaram, né? E continue nos seguindo, continue. Qualquer coisa que vocês tiverem no coração, tiverem um anseio, pode buscar, falar conosco através do nosso direct, né? Porque o foco-alvo do Jovem Cast é ajudar jovens, é impulsionar jovens para seguir o propósito do Senhor, né? E conhecer verdadeiramente quem é o Senhor, né? Sim. E que qualquer luta que vocês estejam passando, que precisarem de uma palavra, quiserem um amigo, quiserem uma ligação, quiserem uma mensagem, pode estar falando com a gente, que sempre que disponível a gente vai estar ajudando. Né, Aldair? É isso aí. Encerramos por aqui o Jovem Cast. Toda segunda-feira, em qualquer horário, em qualquer tempo, você vai estar aí nas principais. Nós vamos estar nas principais plataformas e você pode nos acompanhar. Valeu, até a próxima. Amém. É isso aí. Amém.